para o nosso perfil no Twitter e para a nossa página oficial no Facebook. Boa noite, obrigada pela presença. Eu queria começar com a pergunta. O que define o que uma escola precisa ensinar? E Omar, vamos começar com você. Olha, se é uma escola particular, é uma escola que tem um público muito específico, em geral, a expectativa da família e a legislação nacional. Sempre existe uma lei nacional, na maioria dos países, que estabelece, nem que seja em grandes linhas, o que se espera com a educação e o que se espera que os alunos aprendam. No nosso caso, a lei de diretrizes básicas é muito clara. Ela é uma lei que tem um paradigma curricular bastante explícito de mostrar que é muito importante que o aluno não só adquira conhecimento, mas que ele, durante o processo de escolaridade, ele aprenda a aplicar o conhecimento, ele aprenda a pensar. Do meu ponto de vista, inclusive no dia, na segunda-feira, quando nós tivemos a oportunidade de discutir no nosso grupo, eu fiz uma colocação com relação à questão do currículo, né? Peguei como exemplo o currículo de história, né? Onde, por exemplo, eu observei que do 6º ao 8º ano existe uma falta muito grande, né? de conteúdos que são importantes, que foram praticamente abolidos, né? do currículo principal, foram tirados do currículo principal, e que, na minha visão, vai prejudicar muito, né? as aulas do professor, por exemplo, de história. Por exemplo, você tem a perda das civilizações antigas, se perdeu, Egito, Grécia, Roma, isso tudo foi perdido. Isso não é contemplado no nosso currículo, né? Outra coisa que eu observei, por exemplo, no 9º ano, né, que tem na área de história, a coisa está mais ou menos, mas eu observei que ele esqueceu os fatos importantes, como Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Ele abandona tudo isso, ele trata praticamente do século XX para frente, as questões do século XX para frente. Aí, Antônio, eu não estou fazendo formação não, mas eu penso também que aí é aí que a gente pede para as escolas particulares. No município, as escolas públicas, elas pedem justamente aí. Eu discordo dessa fala de não ter uma base comum. Eu acredito que tem que ter uma base comum, sim, justamente para que a gente possa andar de igual para igual com as escolas particulares, porque a gente acaba, o menino de escola pública acaba ficando com subemprego e quem acaba entrando na UFES é o aluno da escola particular, justamente porque ele teve mais conteúdo, não é porque os professores são piores. Pelo contrário, os professores da escola pública dão muito mais show, muito mais gás do que os professores da escola particular. Mas é justamente porque a gente acaba excluindo alguns conteúdos que não tem na nossa base. Então eu discordo desse vídeo quando coloca que não tem que ter uma base. Eu acredito que tem que ter uma base, mas que essa base seja flexível para que a gente possa colocar também as nossas necessidades regionais dentro dessa base. Exatamente, colocar as nossas flexibilidades regionais, mostrando o que dentro da nossa região tem de cultura. Você vê, por exemplo, no meu caso, em língua inglesa, eu sinto muita falta de uma base comum entre língua portuguesa e língua inglesa. Porque um exemplo disso, que é comum, que eu sempre já falei com você, irmã, é o seguinte: quando eu chego, gente, no 6º ano, eu sinto muita falta da criança saber o que é substantivo e adjetivo. Por quê? Eles vêm nus e crus do 5º ano. Chega no 6º ano, eles não sabem adquirir essa formação para poder entrar nos primeiros verbos, nas primeiras formações de frase, por causa disso. Porque eles não têm essa base comum. Agora, veja só, essa base, por exemplo, que a gente tem em Piúma, foi uma base que nós mesmos construímos. Nós construímos. Como professores. Os planejamentos. Exatamente. Se existe uma discussão nacional, então nós temos que começar a pensar nessa nossa nova base. Inclusive, eu disse isso para os professores de artes, né? Que aquele programa que a gente tem muita coisa, mostrei até para a Francês, que tem muita coisa em artes ali, de primeiro ano, que a gente não dá, de primeira série mesmo, que a gente não dá o nome dos artistas. São coisas que o menino olha Van Gogh e ele não sabe o que é. Desculpa te ele não interromper. sabe. Desculpa
desculpa entrar na conversa de Vânia, mas é o que Werneck fala ali. O primeiro nome dela, Werneck, uma educadora dessas que fala ali, ela fala o quê? Visão de mundo. Exatamente. A criança tem que ter visão de mundo. E é o que a escola particular dá isso. Exatamente. Dá para a criança. A criança tem visão de mundo na escola particular. E nós não, a gente se atém ao currículo nacional, ao que a gente faz no planejamento e não expande isso. Exatamente. Alguns professores sim, tá? Alguns professores sim, levam para viajar, como você faz, Antônio. Leva para fora, para eles terem conhecimento de mundo. É o que a gente tem que fazer. Na verdade, a gente está fazendo o mínimo. Nós estamos fazendo só o mínimo. A gente tem que fazer o máximo. Essa base nacional curricular comum a todos, tem os seus prós e seus contras. Eu coloco como contra a situação de que não está sendo abrangente o que se faz necessário dentro de algumas disciplinas. Haja visto história, né? Então, ponto. Artes. Como pró, eu coloco o seguinte, a situação de que o estudante, sendo passado, que o que nós já fazemos aqui em Piúma, o estudante que sai do Céu Azul, que vai para Itaputanga, ele está inserido no mesmo conceito conteudístico. E ele não se perde. Ele não se perde, a menos que o educador não esteja planejando em cima do proposto. Porque isso pode acontecer também, né? Mas dentro da língua portuguesa, a gente a gente analisou o seguinte, que compreende o que está sendo trabalhado. Diferente do que o História está colocando, diferente do que a Arte colocou. Em língua portuguesa, nós vimos do 6º ao 9º ano, analisando o conteúdo e está inserido no contexto. Mas nós precisamos debater e fazer valer o que está faltando para que a História, para que a Arte e outras disciplinas que não compreende o que está escrito nesse documento que está sendo formado, ele ainda não está terminado. Por isso que nós estamos discutindo e precisamos levar a nossa posição. Precisamos mesmo colocar o que está faltando. E depois, se esse documento está pronto, né, e não conseguiu contemplar tudo de história, nós na escola precisamos fazer a nossa parte, um documento interno, inserindo o que nós achamos que não foi contemplado, para que o nosso aluno não fique totalmente fora de outros alunos que estão em escolas particulares, que podem ver esse conteúdo e mais tarde vai fazer a diferença. Eu acho que nos planejamentos, nossa cidade, eu acho que já precisa sentar e rever uma série de situações. Como eu vi em artes, por exemplo, já melhorou alguma coisa. Minha visão como pedagoga, tá? Já melhorou alguma coisa. Mas eu acho que como tem esse momento das áreas, a gente já pode dar caminhar sem necessariamente esperar que essa base realmente seja definida, entendeu? Nós já precisamos reformular isso. Eu acho que a base, ela tem que nortear. Eu vejo o seguinte, o problema maior aí são cada escola, né, ela tem um perfil. E aí, como é que eu vou saber, por exemplo, né, se deu certo ou não deu certo naquela escola ali? Se deu certo ou não deu certo na minha? Então esse é o grande problema. Tem que ter flexibilidade, mas precisa ter um caminho. Mas acontece o seguinte, essa questão da flexibilidade é que não está sendo dada. Porque se você pegar as áreas, né, eu vou falar para mim, não vou falar para os outros que eu não conheço. Mas, por exemplo, pegando a minha área, eu observo que isso não acontece. Os caras não te deram, não te permitiram uma flexibilidade. Então, o que você tem lá? Aqui, torno a repetir, né? Do 6º ao 8º ano, se corta um monte de conteúdo, mas não te dá a abrangência de você inserir isso ali. Né? Utilizar aquele conteúdo. E utilizar aquele conteúdo. Antônio, só complementando a sua fala, eu vejo também que a gente tem do 6º ao 9º ano, mas nós recebemos aluno, né, dos 6º anos aqui, mas o 5º ano, quando chega aqui, nenhuma base. Aí a gente fala assim, o que está acontecendo na base do 1º ano? O que está acontecendo que o aluno está chegando ao 6º ano sem
sem base nenhuma. Inclusive, Então, definir a alfabetização. a gente é muito importante. preciso unir mais, principalmente os professores da base, como o ensino fundamental 1 e o 2, para que o link, para que se possa assim, ter uma complementação. Tipo, uma sequência didática daquilo do conteúdo que o professor, o primeiro ano deu, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, os sextos anos dá continuação, porque quando chega o fim de ano tem que dar aquela revisão de conteúdo e ver o que o menino aprendeu ou não aprendeu. Então tá faltando essa ligação. E, inclusive, tem algumas disciplinas que elas repetem o conteúdo constante, gente. O que se dá no quinto, dá no sexto, dá no sétimo, dá no oitavo, é o quê? É o que você não consegue entender. Eu vou além. Além do ensino fundamental 1, que eu estava discutindo com o Antônio Carlos, também vê a base do ensino médio. Por quê? Porque a gente trabalha a mesma coisa que é trabalhado no ensino fundamental 2, é repetido no ensino médio. Eu falei com o Antônio Carlos, de sexto ao nono ano, de sexto ao oitavo, foi tirado algumas coisas imprescindíveis na área da história. Como que eu vou trabalhar a colonização aqui do Brasil ou de toda a América se eu não falar da Europa? Como que eu vou falar da Primeira Grande Guerra Mundial se eu não falar da Revolução Industrial Inglesa, se eu não falar sobre o imperialismo? Eu tenho que falar. Porém, eu tenho que focar, claro, no senso político do aluno, ele como cidadão, ele conhecer o contexto do nosso país, claro, mas a gente não pode deixar de falar do que levou, o que fez o nosso país ser o que ele é, como ele é, e criar, sim, esse senso crítico nesse aluno. Hoje, o momento que a gente está vivendo, né, nós já vivemos, nós estamos revivendo esse momento. E os alunos não estão sabendo. Aí chega no ensino médio, que é uma hora de estar focando, de falando sobre isso, sobre a época que já aconteceu o impeachment, né, no nosso país, eles não focam, a gente retorna aos mesmos conteúdos do sexto ano. A minha irmã, no primeiro ano do ensino médio, está ensinando para a história, o que eu estou dando para os meus alunos do sexto ano. Então, além de ver a base, de fazer esse link entre o ensino fundamental 1 e 2, também a gente tem que conhecer um pouco da base do ensino médio também. Porque um tem que ser a continuação do outro. Está fragmentado, viu? Com certeza. E na verdade, o que, por exemplo, no nosso caso, no estudo da história, por exemplo, o que a gente observou é que se aborda muito a questão da história do Brasil, né? Muita história do Brasil, mas a valorização do negro, a valorização do índio, e não tem nada da questão europeia. Quer dizer, a nossa história também tem. Tudo foi abolido, tudo foi abolido em relação a isso, ao europeu. A gente fala do negro, fala do índio, mas do branco a gente não fala. Né? Esses dias a gente estava numa discussão sobre isso nessa noite. Nós somos quem somos no passado. Porque da colonização europeia. Não tem como você falar do Brasil sem você falar da Europa. Eu assisti a um vídeo ontem, né? Até a colega que passou aqui, até muito interessante. Eu pedi até o Alfredo para baixar esse vídeo. O professor Cassiano Tirapani, ele está no YouTube. A maioria das coisas que ele falou, eu concordei em gênero grau. Algumas coisas ele falou que eu achei que não é muito legal, que é a questão da cultura negra e indígena, de não se ter um material escrito com relação a isso, né? E aí ele não dá muito valor a essa questão, né? Ele não dá muito valor a essa questão, tá? Ele acha que a cultura europeia também, como eu acho, ela tem que ser introduzida, mas ele não dá valor à questão cultural negra e índia, pelo fato até de não se ter escritos. Chega a ser sarcástico até, né? Mas a abordagem dele é sensacional. Tá? Ele faz o início da abordagem dele é sensacional. A análise inicial é muito boa, mas depois ele começa no final é que ele vai dando as rateadas feias. Mas assim, o início é fabuloso, quando ele coloca essa questão do foco de não se ter um currículo. Aliás, as três, né, no vídeo ali, elas concordam também de que não se tem um currículo como espinha dorsal. Você tem que ter, óbvio, você tem que ter um currículo, mas não da forma como estou querendo empurrar pela garganta da gente.
Tem que ser uma coisa para nortear. Exatamente, né? Mas com flexibilidade para mudança de acordo com cada região. Eu não sei com cada ideia. Porque, por exemplo, também, se não existe também um norteamento para a gente recebe, por exemplo, igual agora, a gente recebeu uma menina de Minas Gerais, que a matéria dela na minha aula em inglês é completamente diferente do que eu estou vendo com eles agora. A professora dela deu uma coisa que não tem nada a ver com o conteúdo da gente daquele município. O que eu estou fazendo agora? Eu sento com ela, a sala, 2 exercícios na sala, sento com ela, ajudo para ela poder entrosar com o resto da turma, porque ela está completamente fora do foco. Então, se existe uma base nacional, você consegue, entendeu? Adaptando e tudo. É lógico que ela não vem com o caderno igualzinho de lá para cá, mas ela vai vir com o mesmo conteúdo. É isso que interessa. Exatamente, com as flexibilidades. Diferente. Exatamente. Eu não vou a mesma aula que a Ivane dá, nem você dá, nem não, né? Mas o conteúdo tem que ser o mesmo. Mas eu não vejo que não exista uma espinha dorsal, uma base. Eu vejo essa base. Só que hoje eu vejo essa base com uma maior flexibilidade do que a que eles estão querendo colocar. Eu vejo essa base. Ele, por exemplo, aqui, o Roberto aqui, ele foi feliz, né? Na fala dele com relação a essa questão de pegar do norte, do sul, do norte. Na mesma página, mesmo dia. Coisa e tal. Isso é viável. Mas a gente sabe muito bem que essas coisas podem ser feitas não da forma como ele colocou. Não da forma Sei como lá, ele Antônio, colocou. se existe. Eu fico pensando, eu acho que não existe essa espinha dorsal, não. Porque, embora a gente tenha os parâmetros nacionais curriculares, eu percebo, assim, quando a gente recebe alunos de outra região, como é o caso que a Adriana citou aí, que o assunto realmente não tem nada a ver com o outro, não. Eu não Parece que o percebo. professor nem olhou o parâmetro para Eu poder não fazer. percebo essa espinha dorsal, não. Mas depende Sabe o que se você acontece? olhar A parâmetros, grande mais maioria, informação base. infelizmente, a grande maioria dos professores, eles não trabalham em cima dos Exatamente. parâmetros. E hoje o que a gente tem definido como currículo são os parâmetros. Gente, se o professor pega um parâmetro e planeja a aula dele, é muito mais fácil de trabalhar. Ele vai chegar no final do mês e vai ficar tranquilo. Por quê? Porque ele planejou e está tranquilo e faz assim, ó. Mas em relação à base nacional, a crítica que a gente fez avaliando os conteúdos mesmo de ciências é que eles têm que ter uma noção também da maturidade do aluno. Eles colocaram física no 6º ano. Como que o menino no 6º ano vai aprender física? É difícil. Então eles têm que ver, tem que pegar, eu acho que tem que discutir com quem está trabalhando, porque quem está lá avaliando, né, os estudiosos em educação, não tem essa prática, não tem esse contato com a criança para saber, né, o conteúdo que ele vai ter maturidade de aprender ou que ele vai ter mais dificuldade. Porque se no 9º ano a gente vê a dificuldade que o menino tem de aprender, você imagina um menino no 6º ano estudando física, é muito complicado. Então, a discussão maior tem que ser em relação a isso. Qual o conteúdo que esse menino está preparado para estudar? Exatamente. Que seja uma base para todo mundo seguir um norte, né? Mas que tenha uma flexibilidade. Que seja gradativo, né? A grande verdade é essa, resumindo tudo é isso, é ter um norte, mas flexível. Porque se não for flexível, a gente não consegue. E outra coisa também, a gente não pode esquecer disso que você falou. Cada escola tem um nível, não adianta. Eu não posso pegar os mesmos alunos do Sherry e comparar com os alunos de uma escola do interior, né? Eu não posso pegar a mesma matéria e querer dar para o mesmo conteúdo e lecionar numa escola de interior, de pegar um aluno do centro da cidade e trazer para o interior, porque ele vai ter muito mais facilidade. A gente vê isso muito notório, né? Na disciplina de matemática, eles se dividiram em eixos, como geometria, probabilidade estatística, geometria, cálculos e... mais o que? Foi geometria. Eles repetiram os mesmos eixos em todas as séries. Que eu, enquanto professora, só consigo
ver viável se o mesmo professor acompanhar a turma. É verdade. Porque senão você não sabe onde eu parou. É verdade. Entendeu? Eles- Aí se perde. É verdade. Eles foram repetitivos. Repetiram os mesmos blocos dos parâmetros, uma coisa que a gente já sabe que já tinha há muito tempo. O que foi bacana é que deu valor à geometria, mas ficou sem noção, porque botou geometria sempre como início de todos os anos letivos. Como que o aluno do sexto ano vai chegar e vai ver geometria primeiro? Vai Ele ver não as sabe as figuras operações geométricas básicas. primeiro. Você tem que fazer uma revisão. Tem coisa que Então, vai se ser sem usando, noção ali. são os mesmos eixos, só vai aprofundando de série a série. Só que você não sabe aonde o professor parou no outro. Então você só consegue dar continuidade se você acompanhar tudo. Quer dizer, se o professor for da escola de sexto ao nono ano, ele acompanha. Se Senão você não começou a dar esse ano, ano trabalhar com sexto ano, pensa em trabalhar com sétimo, no outro com oitavo e com nono. É a mesma coisa que em inglês. É a mesma coisa que acontece com artes, é o que eu Coisa falo, com educação física. Com educação física acontece Com algo todo muito mundo se parecido. bobear. Né? Com história. E eu, como professor aqui da Português. escola, eu preciso destrinchar o esporte para conseguir trabalhar do sexto ao nono, porque você pega o voleibol, está lá como voleibol do sexto, tem voleibol do sétimo, Verdade. voleibol do oitavo, voleibol do nono. Então tem que pegar esse esporte, fazer uma divisão de dificuldade para a aprendizagem dele, para ele quando chegar no nono ano ele ver um pouco de cada coisa, porque senão fica aquela coisa sempre repetitiva. E outra coisa que essa base nacional com relação aos conteúdos implica na educação física e que não foi muito aceito por nós professores, vários conteúdos do primeiro ao quinto, em que eles inseriram o esporte do primeiro ao quinto ano. Eles inseriram o voleibol, inseriram o futsal, inseriram esportes complexos em séries que os alunos não têm desenvolvimento motor e cognitivo para fazer aquela situação. Nós, professores do primeiro ao quinto, passamos 4 anos com eles ali trabalhando, 4, 5 anos desenvolvendo capacidades físicas e motoras e cognitivas, para ele, quando chegar do sexto ao nono, conseguir ter aptidões para fazer o esporte, praticar o vôlei, conseguir dar um chute no futsal, mas ele já quer inserir isso no primeiro ao quinto, onde os alunos vêm muito crus e não vão conseguir desenvolver o esporte de maneira nenhuma, porque isso já está claro na nossa disciplina, que se alguma pedagoga já teve algum conhecimento junto da área, sabe que aquela criança ela não consegue fazer aquele determinado esporte, não consegue fazer. Você já viu do primeiro ano ao quinto ano? Do primeiro ao quinto. É isso que eu pensei. Do Então, primeiro ao aí quinto. quando chega no sexto, Aí no sexto não vai repetir aí novamente repete o mesmo tudo conteúdo. que é o que está acontecendo também Como com se a educação física também só Tá repetindo, quer se dizer, centrasse como só vai isso professor, também. é. Veja só, você repete o voleibol 4 vezes e outras modalidades, né? Que se centra, normalmente se centra em vôlei, futsal, se centra bem pouco, e quando o esporte é bem amplo, que eu vejo isso também, que eu também falo muito isso também como pedagoga, realmente. Eu vejo que eles, no currículo eles deixaram a desejar essa questão de planejar as áreas. Vê assim, que o currículo em si tá bonito, lindo, maravilhoso, mas quando começou na base de você colocar as áreas, conteúdo, eles começaram a... Eu senti teria que ter o professor, teria que ter os professores de acordo ali com as áreas, aquela reunião com todos, onde fizer assim não vai dar certo, assim, é como se jogasse. Eu vou jogar e pronto. Mas Não, esse é é um grupo de pessoas ali escolhidas pelo MEC que a gente não conhece, não sabe Das quem são fora de pessoas, sala de aula, doutores, mestres que, enfim, entraram no ambiente escolar, mas já saíram há muito tempo, ou nem sequer fizeram parte do ambiente, entendeu? E decidem uma situação em que vai empurrar e que se não a gente rebater antes. agora é a gente não aquele. É não. A gente tem que tentar usar como uma base e ter a flexibilidade para encaixar o nosso. E quando veio para os professores participar, o que foi feito? Ali eles fizeram pergunta para a gente não tinha autonomia de falar, assim não dá certo. Não foi isso que aconteceu? A gente só tem que colocar concordo, sim ou não, sem nada. Foi muito vago. É isso que eles querem. Ficou muito vago. Né? Discutir o Então, conteúdo. Discutiu o conteúdo A mesmo. nossa proposta maior de levar, então, seria a flexibilidade do currículo. E ser graduado, gradativo, isso, de acordo com a faixa etária dos alunos.
Vamos. Então, estamos encerrando nesse momento. É mais um capítulo. Me corta alguma coisa. Desse Olha a bloco. boquinha ali. Agora tem. Muito bem.